Você já imaginou como seria estar presente na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Hoje vamos explorar esse evento marcante e entender seu significado profundo com a ajuda dos comentários de Ellen White. Vamos orar para iniciar os nossos estudos. Querido Deus, agradecemos por nos permitir estudar a Tua Palavra e aprender mais sobre a vida de Jesus. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie e nos ilumine durante esse estudo, que possamos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas e crescer espiritualmente. Em nome de Jesus, amém. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Para que Todos Saibam. Aqui nós estudamos a lição da Escola Sabatina através dos comentários de Ellen White. Hoje é domingo, 25 de agosto, e o tema de hoje é Entrada Triunfal. O verso para memorizar desta semana está em Marcos capítulo 11, verso 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Os textos base para hoje são Marcos 11, versos 1 a 11, que vamos ler agora. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e, tendo visto tudo em redor, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Vamos ler também Zacarias capítulo 9, verso 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Nas palavras do pastor Thomas Shepard, metade do relato trata de Jesus enviando 2 discípulos a uma aldeia próxima para buscar um jumentinho a fim de que ele montasse ao entrar em Jerusalém. Por que tantos versos são dedicados a essa história? Podemos dividir a resposta em 2 partes. Primeira, esse evento mostra os poderes proféticos de Jesus, ressaltando a dignidade da sua chegada e ligando esse evento à vontade de Deus. Segundo, esse aspecto da história está conectado a Zacarias 9, versos 9 e 10, que fala do rei entrando em Jerusalém montado num jumentinho. Isso remete à entrada de Salomão em Jerusalém montado em uma mula, conforme 1 Reis capítulo 1, versos 32 a 48, quando Adonias tentou usurpar o trono, e Davi ordenou que Salomão fosse imediatamente coroado. 500 anos antes do nascimento de Cristo, o profeta Zacarias predisse a vinda do rei. Agora essa profecia se cumpriria. Aquele que por tanto tempo havia recusado honras reais
estava indo a Jerusalém como o prometido herdeiro do trono de Davi. O Desejado de Todas as Nações, página 453. Jerusalém está localizada em uma região montanhosa, a uma altitude de 740 metros. Na época de Jesus, a sua população talvez fosse de 40 mil a 50 mil habitantes, mas esse número aumentava na Páscoa. A cidade cobria apenas cerca de 1 quilômetro quadrado, enquanto o monte do templo cobria cerca de 150 metros quadrados. O belo complexo do templo dominava a cidade. Jesus veio do leste e desceu o Monte das Oliveiras, talvez entrando pela porta dourada no monte do templo, que atualmente está fechada com tijolos. Muitos ficaram em comoção, notando a relevância da sua ação. A multidão gritava Hosana, que significa salva-nos agora, mas que acabou significando louvado seja Deus. Antes, Jesus havia pedido que guardassem segredo, mas agora ele entrou abertamente em Jerusalém numa ação simbólica ligada à realeza. Foi ao templo, mas, sendo tarde, olhou em volta e foi para Betânia. O que poderia ter se transformado em revolta terminou com uma saída silenciosa. Mas o dia seguinte seria diferente. Muitos detalhes sobre esse evento, mas certamente Ellen White tem ainda mais a acrescentar. E ela começa dizendo: foi no primeiro dia da semana que Jesus fez sua entrada triunfal em Jerusalém. Multidões que foram vê-lo em Betânia o acompanharam ansiosas para testemunhar sua recepção. Muitas pessoas estavam a caminho de Jerusalém para celebrar a Páscoa e se uniram à multidão que acompanhava Jesus. Toda a natureza parecia se alegrar. As árvores estavam verdes e as flores espalhavam pelo ar um aroma delicado. Uma nova vida e alegria animavam o povo. Surgia mais uma vez a esperança do novo reino. Determinado a entrar em Jerusalém montado em um animal, Jesus mandou 2 discípulos buscarem para ele uma jumenta e seu jumentinho. Jesus preferiu utilizar o jumentinho em que ninguém havia montado. Com alegre entusiasmo, os discípulos estenderam suas vestes sobre o animal e o mestre montou nele. Até então, Jesus sempre tinha viajado a pé e, inicialmente, os discípulos se admiraram de que agora preferisse montar. Mas a esperança raiou no coração deles diante do alegre pensamento de que ele estava para entrar na capital, proclamar-se rei e estabelecer seu poder real. Ao irem cumprir as ordens recebidas, falaram aos amigos de Jesus sobre sua alegre expectativa e a agitação se espalhou por toda a parte, elevando a expectativa do povo às alturas. O Desejado de Todas as Nações, página 453 e 454. Cristo estava seguindo o costume judaico nas entradas reais. O animal que montava era o mesmo usado pelos reis de Israel, e a profecia predissera que o Messias viria dessa maneira ao seu reino. Logo que ele montou no jumentinho, um grande grito de triunfo ecoou pelos ares. A multidão o aclamou como o Messias, seu rei. Jesus aceitou a homenagem que jamais havia permitido. E os discípulos consideraram isso como prova de que sua esperança se realizaria, vendo-o sentado no trono. O povo tinha certeza de que se aproximava a hora de sua libertação. Em pensamento, viram os exércitos romanos expulsos de Jerusalém e Israel mais uma vez como nação independente. Todos estavam contentes e entusiasmados. Disputavam entre si para ver quem o honrava mais. Não podiam lhe dar presentes caros, mas estendiam as vestes exteriores como um tapete em seu caminho.
Não podiam abrir o cortejo triunfal com bandeiras reais, mas cortavam ramos de palmeiras, símbolo de vitória tirado da natureza, e os agitavam no ar com altas aclamações e hosanas. O desejado de todas as nações, página 454. Foi algo espantoso para todo o universo o fato de que Cristo se humilharia para salvar o ser humano decaído. O fato de que aquele que passava de uma estrela para outra, de um mundo para outro, gerenciando tudo e suprindo por sua providência as necessidades de toda a ordem de seres em sua vasta criação, consentisse em deixar sua glória e tomar sobre si a natureza humana, era um mistério que os seres sem pecado de outros mundos desejavam compreender. Essas palavras chegam a nos entusiasmar também, não é verdade? Eu espero que esse estudo tenha sido inspirador para você. A entrada triunfal de Jesus nos lembra da importância da humildade, do perdão e da verdadeira adoração. Que possamos seguir o exemplo de Jesus em nossas vidas e refletir seu amor para com os outros. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Não esqueça de se inscrever se você ainda não for. Ative também o sininho das notificações. Um forte abraço, fiquem todos com Jesus.